Então, bem-vindos todos, muito obrigado pela presença de todos aqui. Sede já está aqui, e Lindbergh, pensei que não estivesse aqui, queria saudar também e agradecer o senador Lindbergh Farias, ele tem travado no Senado, quem está acompanhando, né, uma frente, uma luta de muita resistência, e agora nos últimos dias foi a questão do pré-sal, né, e tem sido para nós uma referência no Senado, né, uma referência positiva, boa, e que nós precisamos também ter figuras como Lindbergh para nos ajudar a fazer essas avaliações do tempo que vivemos. Tá? É um tempo difícil, mas é um tempo que nós, organizados e com muita esperança e com muita sabedoria para encontrar efetivamente qual é o lado, que eu repito, não é o lado da eleição, não é o lado dos candidatos ao prefeito, é o lado de quem está todo dia sofrendo debaixo das lonas ou dentro dos ônibus cheios, nas escolas caindo pedaços, caindo teto, ou que não recebem salário. Agradeço, lisonjeado, essa oportunidade de estar aqui, a convite do nosso vereador Marcel, e toda a sua equipe, e também dos movimentos populares da região aqui de Macaé, que há muito tempo acompanhamos as muitas lutas que vocês organizaram com o nosso povo nessa região. Como MST, nós somos sempre muito agradecidos por essa parceria histórica com os movimentos aqui da região. Mais do que solidários, participaram conosco nas lutas contra o latifúndio e pela democratização da terra aqui na região. A luta pela reforma agrária é uma necessidade do povo brasileiro, é uma necessidade da esquerda brasileira, e é parte de um programa maior, de um novo projeto de desenvolvimento para o país. E por isso nós ficamos muito orgulhosos quando outros setores da classe trabalhadora, mesmo morando na cidade, se envolvem conosco nessa batalha. Assim como é obrigação dos militantes do MST participarem ativamente na defesa do petróleo, na defesa da educação e na defesa dos outros temas que fazem parte das necessidades do nosso povo. Fiquei também muito feliz em reencontrar companheiros que estão assentados aqui no município, porque também lá no início da militância, quando todos nós éramos jovens, eu convivi com o Oswaldão, que nos deixou antes da hora, sem combinar, mas que o nosso movimento aqui do Rio de Janeiro eternizou o exemplo de luta dele, dando o nome ao assentamento aqui do município. Tanto que as mudanças no nosso país vão se dar pelas câmaras de vereadores, câmaras de deputados. E as mudanças em qualquer país do mundo só acontecem quando o povo as faz na rua. Mas nem por isso nós vamos desmerecer esse espaço institucional, que é necessário, mas não pode ser o único e o prioritário. Então, quando há iniciativas como essa, como o nosso vereador aqui, que promove seminários para discutir política, discutir luta de classes, isso tem um valor muito grande diante da crise que nós estamos vivendo. E, sobretudo, estimular a que os militantes, dirigentes de movimentos populares participem dessa reflexão. E o meu contributo aqui, eu quero compartilhar com vocês, mais do que uma análise pessoal ou do MST, eu quero compartilhar com vocês uma análise da luta de classes no país, que nós temos feito nos últimos meses, no contexto dessa frente ampla que nós construímos da Frente Brasil Popular, que reúne 60 movimentos populares, centrais sindicais,
10 partidos e correntes partidárias e muitos parlamentares, como o companheiro Lindenberg, que tem sido um ativo participante e estimulador da frente. Então, lá nessa frente, apesar da pluralidade, nós temos feito um exercício permanente de tentar entender o Brasil. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa reflexão. Porque esse eu entendi que é o espírito da nossa reunião de hoje. Aqui nós não viemos para bater palma, não viemos para puxar o saco de ninguém. Aqui nós viemos para discutir o Brasil e o povo brasileiro, entender o que está acontecendo nesse quadrante da nossa história. E vou começar pelo final. O Brasil, a sociedade brasileira, no seu conjunto, vive um grave período histórico, só comparado a que outras gerações viveram na década de 30, depois na crise da década de 60, quando alguns poucos talvez daqui tenham vivido, e mais recentemente na década de 80, naquilo que ficou conhecida como a década perdida, mas que também teve uma riqueza muito grande, porque ela ensejou o reascenso do movimento de massa do país. Notem, mesmo que não tenham vivido, mas pela obrigação de vocês como militantes de conhecerem, todas aquelas crises, 29, 60, 80, foram crises prolongadas. Mexeram com as estruturas do país. E as suas saídas demorou muito tempo. Porque a saída do período de crise exige necessariamente uma recomposição de forças em torno de um novo projeto para o país. Por que nós dizemos que está numa crise grave? Porque no mesmo período histórico eclodiu várias crises ao mesmo tempo. Alguns dos setores da burguesia conseguem se safar e continuar ganhando dinheiro, mas na média, no geral, a economia brasileira faz 3 anos que não cresce. O ano passado caiu 4%, e esse ano de 16 a previsão é cair 3,5%, e o ano que vem 2,7%. E não sabemos quando voltaremos a crescer. Seria muito simples dizer, isso é culpa do governo. Não. A crise que nós estamos vivendo é uma crise econômica estrutural do modo de produção capitalista, que inclusive se abateu com mais força sobre o Brasil, porque o Brasil é uma economia periférica no mundo do capitalismo. E, portanto, os capitalistas primeiro procuram resolver os problemas lá no centro e jogam o preço da conta para os trabalhadores da periferia. Quando a General Motors dava lucro, vendendo carros financiados pela Caixa Econômica, o lucro ia para os Estados Unidos. Agora que a General Motors está em crise, em vez deles pedir de volta para investir, eles botam para a rua os trabalhadores. 70 mil metalúrgicos ligados à indústria automobilística já foram para a rua. E olha aquela parcela bem remunerada na média da população. Ou pelo menos, teríamos que ter muita coragem e força de massas para poder dar um tranco no capital internacional aqui no Brasil. E não tendo forças de massas e nem um governo popular, a sanha do capital sobre as nossas riquezas aumenta ainda mais, porque eles tentam tirar daqui para se salvar lá, tirar a Petrobras do pré-sal e entregar para as multinacionais.
É o jeito que as multinacionais têm de se apropriarem privadamente de uma riqueza já conhecida, localizada, que agora pode não valer muito, porque o petróleo está baixo, mas depois que entregar para eles, eles vão ficar 100 anos explorando o nosso pré-sal. E o mesmo estão fazendo no ferro, no alumínio, na água, na biodiversidade. O acidente que houve em Mariana não foi acidente. Aquilo foi um crime previsto pela sanha das mineradoras, que querem retirar o nosso minério o mais rápido possível, ao menor custo. E com isso, em vez de usar outros tratamentos químicos para tirar o ferro, utilizam das barragens, que, como é uma intervenção na natureza, pode ter qualquer tipo de consequência. Maneiras que o crime de terem destruído o Rio Doce, 770 quilômetros, faz parte dessa sanha do capital internacional sobre as nossas riquezas. Além disso, nós temos uma crise econômica porque o modelo de neodesenvolvimentismo, como foi chamado, que foi um sucesso durante o governo Lula e os 2 primeiros anos da Dilma, ele se esgotou. Ele não consegue mais funcionar direito. Ele entrou em crise. E como entrou em crise? É muito importante nós entender, para não encontrar respostas simplistas, que às vezes o nosso povo também não entende e diz: ah, se tivesse Lula lá, seria diferente. Lamento informá-los, não seria diferente. O problema não é se é Dilma ou Lula. O problema é a natureza do pacto econômico que foi construído nesse país e que se esgotou. E se esgotou por quê, então? Porque o modelo do neodesenvolvimentismo, que nos deu tantos votos, e nós ganhamos 4 eleições nas costas dele, e agora vocês estão sentindo até em Macaé, né? Que a turma, vendo que o modelo está indo água abaixo, então todo mundo salta fora do PT. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. O tripé era o seguinte: a economia brasileira voltar a crescer baseada na indústria. E estava certo a proposta. Porque a indústria e a agricultura são as únicas 2 atividades produtivas da sociedade que gera nova riqueza e, portanto, desenvolve o país. Setor serviço, setor banco, comércio, serviço público são dependentes da riqueza que se gera na indústria, toda a indústria, até a petroleira, e da agricultura. São as 2 áreas que geram riqueza. Então o governo, no neodesenvolvimentismo e aquele pacto social, acertou em investir na indústria. Fez a economia crescer e, junto com a indústria, cresceu o emprego, a renda, a riqueza. Mas, repito, a indústria não cresce há 3 anos e decresce mais do que a economia em geral. O ano passado, a indústria caiu 9%. A indústria de máquinas agrícolas, diretamente ligada com a agricultura, caiu 33%. E os petroleiros que estão aqui podem dizer quanto foi a queda da taxa de investimento na indústria do petróleo no passado. Certamente deve estar entre 30% e 40%. Segunda, recuperar o papel do Estado frente ao mercado. E, portanto, o Estado tomou a iniciativa de adotar políticas públicas de interesse de todo o povo. E foi assim que nós retomamos os programas de educação, que ampliou a universidade, o programa de Minha Casa Minha Dilma,
que nunca antes nós tínhamos um programa habitacional subsidiado para pobre. Nós construímos 3.700.000 casas. É pouco, mas já é um sinal. E outros programas sociais que o governo adotou. Porque o Estado brasileiro, com o crescimento da economia, tinha recursos e redividia esses recursos de uma maneira mais parcimoniosa que atendia às necessidades da população. E isso barrou. O Estado brasileiro está quebrado. O que vocês estão assistindo aqui no Rio de Janeiro, da crise da educação, tá bom, a gente bota a culpa no Pezão como uma bandeira político-partidária, porque ele tem as suas responsabilidades. Mas cá entre nós, a crise da educação tem razões mais profundas. Se botar o Lindenberg com esse Estado que está aí, vai acontecer a mesma coisa. Ou ele chamava o povo para a rua para nós fazer uma revolução, mas não é isso que o Pezão quer. Então, as classes que tinham o Lula como zelador e que fizeram esse pacto de convivência para a economia crescer, para dividir renda e retomar o papel do Estado, isso não existe mais. E o sinal que nós deveríamos ter entendido, que começou lá em 2013, quando a moçada foi para a rua, já era um sinal do termômetro, mas apareceu com mais força na eleição de 14, quando, por exemplo, o PMDB em nenhum estado do Brasil fez campanha para Dilma. Ela que se iludiu e depois entregou metade do governo para eles. Nenhum estado do Brasil o PMDB fez campanha para Dilma, nem no Rio de Janeiro, que vocês sabem. Por quê? Porque o PMDB, sendo expressão partidária de uma fração da burguesia brasileira, percebeu que o pacto não funcionava mais. Então ele saiu do pacto. Pode ter ficado por formalidades o Temer de vice e fulano não sei aonde e a Dilma apoiando o Pezão, mas isso é teatro da vida partidária. No real da representação das classes, a eleição de 2014 já não representava mais o pacto social e, portanto, as forças da burguesia não apoiaram mais a reeleição da Dilma. E cá entre nós, se fosse mais uma semana de campanha, nós perdíamos a eleição. Porque não havia sustentação social para a sua reeleição. Que nós estamos enfrentando uma crise econômica, de origem externa e do modelo interno, e essa crise econômica levou a uma crise política, que não há mais uma concertação das classes que gerem um governo de maioria. E eles escolhem quem vai se eleger. E isso o PT entrou como patinho. E não foi de forma ingênua. Sabiam o que estavam fazendo. E a burguesia agora está cobrando. Está lá o tesoureiro do PT na cadeia. E o PT, acredito que aqui tem muitos petistas, devia fazer autocrítica, porque não teve coragem nem de contratar o advogado Provacari. Aproveito apenas para a reflexão. O dinheiro que o Vacari recolheu das empresas, algumas empreiteiras da Petrobras, foi para financiar a candidatura de todos os parlamentares que estão lá em Brasília agora. Todos eles se beneficiaram. O azar do Lava Jato é porque ela, sendo dirigida por um juiz identificado ideologicamente com a burguesia e com os tucanos, ele só botou a público o PT, que nem sequer é a maioria em termos de volume. Não sei se vocês acompanharam o processo, mas é patético, porque o dinheiro da contribuição das empreiteiras, o maior partido beneficiário, com 378 milhões, foi o PP, do seu Bolsonaro, do seu Maluf. O segundo é os tucanos, com 98 milhões. E o PT é o terceiro,
com 77 milhões. E o PT ainda foi mais burro, porque dos 77 milhões que o Vacari recebeu para redistribuir entre os candidatos, 33 milhões ele foi obrigado a dar para candidatos do PMDB. Provavelmente, inclusive, o seu Cunha. Bem, isso são fatos notórios, mas não é aí que está a essência da crise política. A essência da crise política é que o financiamento privado das campanhas separou o eleitor do eleito. E hoje, o povo brasileiro não se reconhece mais nos políticos, sentido genérico. Claro, temos muitos companheiros valorosos, como aqui na mesa, de esquerda, que estão batalhando. No executivo, talvez menos. Mas, no sentido geral, a política se transformou num espaço que o povo tem raiva. E isso é o dado da conjuntura. Nas pesquisas de opinião pública sobre credibilidade institucional, não sei se vocês já viram, as últimas é assim. Em quem você ainda acredita? Primeiro lugar, Forças Armadas, 52%. Depois de 20 anos de ditadura, o povo ainda acredita nas Forças Armadas. 51% as igrejas. Aí vem lá mais baixo, 18% a imprensa, 15% o sindicato, 14% o Poder Judiciário, 7% a Dilma e 0,01% os políticos. Tem que sair procurando aí. Cadê o brasileiro que disse que ainda acreditava? Deu 0,01%. Bom, então, falando sério agora, há uma crise política nessa forma de exercitar a democracia no Brasil. Essa forma está falida. E nós só vamos consertá-la com uma ampla reforma política que esse Congresso não quer e não tem moral. E, portanto, como forças populares, nós temos que lutar por uma Assembleia Constituinte, que seria a maneira de nós passar a régua e refazer as regras do jogo. Porém, nós não somos ingênuos, então tudo entre companheiros. Uma reforma política e uma Assembleia Constituinte só é viável no bojo do reascenso do movimento de massa, que não é o que nós estamos vivendo agora. Assim como, só para lembrar os mais jovens, porque às vezes ficam dizendo, não, mas se tivesse uma Assembleia Constituinte agora, a direita tomaria conta. Também é verdade, porém lembre-se, em 88 nós fizemos a melhor constituinte da história do povo, e depois a direita passou 20 anos tirando os direitos que está na Constituinte. E quantos deputados da esquerda tinha na Constituinte de 88? Vocês se lembram? Então quem mesmo que escreveu a Constituinte tão progressista de 86 a 88? Foi o povo brasileiro na rua. Porque qualquer tema que entrava na Constituinte, nós fazíamos passeata com 200 mil. Eu mesmo, na época, fiquei lá acampado uma semana, com mais de 15 mil trabalhadores, cercando o Congresso. Ou seja, o povo conquistou a Constituinte na rua. Então, uma Constituinte só tem viabilidade se o povo for para a rua. O número de deputados é só detalhe. Bem, sigo. Depois nós temos uma crise social. Todos os problemas que a juventude denunciou em junho de 13, não só não se resolveram, como aumentaram. Transporte público, a maior tarifa do mundo é R$ 3,80 de São Paulo, do mundo, comparado com o salário mínimo. Não há nenhum país, nem no Japão é tão caro. O tema da acesso aos jovens à universidade. O Lula abriu, na época do neodesenvolvimentismo, dobrou a população universitária de 7 para 15. Isso é positivo e nós valorizamos. Mas vamos combinar. E os 85% que estão fora? Que ainda não entram?
O último Enem de novembro, 7.337.000 jovens participaram. Para disputar quantas vagas? 1.600.000 em universidade pública e privada. E os outros 6 milhões nós vamos fazer o quê? Dizer para eles entrar para o Pronatec? Pedir para eles virar carpinteiro? Pedreiro? Petroleiro? O que nós vamos dizer para os 6 milhões? Os 6 milhões querem estudar, gente. E que coisa mais bonita uma sociedade que tem uma juventude de 6 milhões que quer estudar. E o governo não deixa, ou não cria as condições. Então eu não sei o que esses 6 milhões estão fazendo, que não vão para a rua. Eu vivo dizendo para eles. Matando 50.000 jovens negros e pobres todos os anos nas periferias das cidades. Como são pobres e negros, ninguém dá bola. Mas é o padrão da guerra da Síria. 50.000 por ano. A família Marinho não bota na televisão e leva os seus netos morar em Miami. É a solução que eles encontraram. A Minha Casa Minha Dilma é muito bom, mas faz 2 anos que não tem contrato. Por isso que reativou o movimento pela moradia. Pelo nível de novos casais que se formam entre a classe trabalhadora, nós teríamos que construir 3.500.000 casas por ano. Falta de legislação? Também. Porque os ruralistas derrubaram o Código Florestal e eliminaram a proteção que havia aos rios, que era até 200 metros. Agora diminuíram para 30 metros. Então qualquer chuvinha, o rio sai e leva os 30 metros. Quando era 200 metros, as árvores protegiam da enchente. Vocês viram o que está acontecendo lá, aqui na cidade vizinha de vocês? Estourou em São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul do planeta, vivem 14 milhões de pessoas e não tem água. A água é racionada. Para. Nós, do PT, fica mais fácil dizer, a culpa é do Alckmin. Mas refletindo bem, não é do Alckmin. É do capital que tomou conta das terras e impôs o monocultivo do eucalipto e da cana e acabou com as nascentes e com os rios. Então os reservatórios lá da Cantareira, pode chover o que quiser, não enche mais. E o que enche um açude, os meus colegas do movimento sabem, é os rios, é as nascentes que desaguam naquela açude. Não é a chuva que cai em cima dela. Senão em qualquer lugar teria um açude, né? Grave. E essa crise, ela só vai ser superada quando alguma força social tiver capacidade de apresentar um projeto para sua superação. E esse projeto, repito, já que estamos numa casa institucional, essa saída, esse projeto não é partidário. Ou nós construímos um projeto da classe trabalhadora, ou nós vamos ficar reféns de qualquer aventureiro aí. Então o grande desafio é que projeto nós vamos construir como classe e qual classe vai apresentar uma proposta para sair dessa crise. Para a nossa sorte, como dado de conjuntura, na nossa leitura, a classe dominante brasileira está dividida e ela não tem um projeto de saída do país. Note, uma parcela menor, aquele 1% do capital financeiro das transnacionais, que controla 40% do nosso PIB, ou seja, que tem a maior força econômica, eles querem a volta ao neoliberalismo, ou seja, aos tempos do Fernando Henrique. Porém, eles não têm força social para justificar na sociedade que o neoliberalismo é a solução. Porque o neoliberalismo não é um projeto de país. É só um projeto de lucro dos banqueiros e das multinacionais. Então como é que tu explica que a saída é o meu lucro? Não explica. Um outro setor da burguesia, para dar como ilustração, as empreiteiras, o meu amigo lá da Friboi, o Wesley Batista, de vez em quando nós conversamos. E daí, Wesley, qual é o projeto de vocês? João Stefano.
Também, porra, faz pergunta mais fácil, né? Porque ele é um novo rico, então ele não tem muita cultura política, né? O Batista, não sei se você já conversou com ele. É uma figuraça. É o Lula deles. E falando sério, aí qual é o projeto, Batista? Aí o Batista diz, não, eu não tenho projeto porra nenhuma, nem sei o que é esse negócio de projeto, só sei uma coisa, para mim ganhar dinheiro o povo tem que comer carne. Estou brincando, mas é administrativo, ó, o homem mais rico da nova burguesia brasileira não sabe o que fazer para tirar o frigorífico dele da crise. Que apresenta para o país saída para a crise, fora Dilma. A burguesia dos jantares com essa pequena burguesia tem dito, deixa de ser burro. Você acha que tirando a Dilma, aí bota o Temer, tá bom, não bota o Temer, bota o Cunha, não bota o Cunha, bota o Lewandowski, não, o Lewandowski é de esquerda. Vamos botar quem? Para fazer mudanças em Macaé não chega nós aqui da sala. Nós temos que botar a população na rua. Para os professores fazer mudança na educação, não basta a greve deles. Se a população do Rio não apoiar os professores, vão perder a profissão. E a imensa maioria da classe trabalhadora está apática, assustada e sem ter consciência da gravidade da crise. Para não dizer acuada. Acuada. Então, o nosso papel como mediadores da classe, para usar uma terminologia sociológica, é, daqui para frente, nós temos que estimular todo tipo de luta de massas, para tirar o povo do sofá. Luta de massas, não de grupo. Nós temos que fazer todo tipo de formação política, para que a classe entenda o que está acontecendo. Que só nós entendendo resolve. Então, todos os meios de comunicação que nós podemos usar para chegar na massa, seja rádio comunitária, boletim, programa na televisão, pichação, teatro de rua, escambau, agitação e propaganda. Se o Lenin tivesse vivo, ele diria isso. Esses são tempos de agitação e propaganda, porque agitação e propaganda que mexe a massa, cria indignação e apresenta alternativa. Então, te cumprimento, Marcelo, por ter tomado essa iniciativa de usar o teu mandato para fazer debate político, formação, que é isso que nesse momento. E ao mesmo tempo, ir construindo calendários de lutas de massa que vá podendo mexer no povo. Então, só para lembrarmos, agora nós temos o 8 de março, em todo o país o mulherio vai para a rua, e espero ver uma passeata aqui em Macaé também. E com um detalhe, as mulheres não é para puxar o saco delas, mas elas têm que desempenhar um papel vanguardista de ter colocado na pauta temas que interessam a todo o povo e não só temas feministas, ou pelo menos que interessam a toda a classe trabalhadora. Vou confessar para vocês, o Lindenberg é testemunha. Quando veio à tona a crise do Cunha, na Frente Brasil Popular nós não conseguimos ter unidade para tirar a palavra de ordem fora Cunha. E ficamos lá, né? Porque um setor não queria, o outro achava que o governo, que o PT já tinha feito o pacto e aquela nheca, e não conseguimos ter unidade para fora Cunha. Isso lá em agosto. O que nos resolveu? As mulheres por conta foram para a rua e fora Cunha. Aí todo mundo ficando lá. Depois, 15 a 17 de março, assim como os cariocas já estão começando, em todo o país haverão greve dos professores do ensino médio, coordenado aí pela CNTE. E depois, dia 31 de março, nós vamos fazer uma jornada nacional com fora Cunha, contra o impeachment, mas por mudança da política econômica e contra a mudança da Previdência. Então quem bateu palma na hora da Previdência, quero ver vocês na rua dia 31. Uma faixona grande contra a reforma da Previdência. Nós temos que ir para a rua dia 7 de abril e o Movimento Popular pela Saúde tirou como proposta ocupar todas as secretarias municipais de saúde. E se o prefeito ficar bravo, chame ele também. Porque se ele for esperto,
A luta é pela defesa dos recursos para a saúde, não é contra o prefeito, que não manda nada. Tá? Então, dia 7 de abril, todo mundo. E depois começaremos as jornadas aí do campo e esperamos que finalmente esse ano, o dia 1º de maio, volte a ser o dia da classe trabalhadora, para nós fazer formação política. Chega de cantoria barata e de festinha de quinta categoria. A classe trabalhadora precisa honrar os mártires de Chicago e transformar o dia 1º de maio um dia de reflexão política para conscientizar o nosso povo das grandes batalhas que virão para frente aí nesse clima de crise que nós estamos enfrentando. Muito obrigado pela atenção.